Conselho Regional de Medicina tem apontado a falta de segurança jurídica para a atuação dos médicos no interior do Estado. As precárias condições de trabalho, falta de material básico e equipamentos, dificultam a permanência de profissionais da saúde em pequenas cidades. O presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Marcos Lima de Freitas, está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. Esta é a realidade, né? Natal concentra mais de 70% dos médicos. Exatamente. Do estado. Não na realidade, Natal, o nosso estado é semelhante aos demais estados da União. Né? Os dados da demografia médica que saiu no final de 2017, que a cada ano ela é atualizada, tem demonstrado essa má distribuição de médicos em todo o país. Essa concentração em todas as áreas urbanas, né? Isso, exatamente. Tem uma maior concentração nas áreas urbanas, porque também não há, como já foi dito, né, a questão de condições mínimas de trabalho e também essa questão da segurança jurídica nos contratos. Né? Só para a gente entender, o que é que falta? Bom, primeiro é melhorar a infraestrutura, né, das cidades, das pequenas cidades, fazer um projeto de regionalização, né, com hospitais que sejam realmente, que tenham resolutividade, e também dar essa segurança jurídica ao médico. Uma das propostas, e que já existe um projeto em andamento na Câmara dos Deputados, é de uma carreira de Estado para médicos. Né? No momento em que você tem uma carreira federal, onde você passa no concurso e é obrigado a começar numa cidade do interior e, digamos, com a segurança jurídica que essa carreira vai lhe dar, com a independência de trabalhar sem que haja digamos, o artefato da política envolvido, né? Isso com certeza vai ser uma forma de fixar mais o médico que qualquer outro profissional da área da saúde. Essa carreira de Estado na área médica é uma reivindicação antiga. O que é que emperra essa criação? Porque os moldes são os mesmos que a gente encontra na área jurídica, seria isso, exatamente, né? Exatamente. Mas o que é que emperra essa discussão? A questão, eu acho que está mais no âmbito político, né? Esse projeto já existe já faz alguns anos que ele tramita na Câmara de Deputados, já está no Senado, inclusive, mas ele... Passou pela Câmara? Já passou e está tá no Senado. Né? Aí o que é que estabelece esse projeto? Bom, esse projeto doutor Marcos. O médico ele presta o concurso público, né? E ele vai ser um funcionário público federal. Né? E nos mesmos moldes da carreira jurídica, ele vai ser designado a começar a carreira dele nas cidades mais longínquas, né? E à medida que ele vai dentro do plano de cargos e salários, ele vai podendo se aproximar da capital com o passar dos anos, né? Seria mais ou menos esse o molde, muito semelhante ao da carreira jurídica. O senhor sabe que existe um verdadeiro faz de conta em determinadas situações, nos contratos que alguns profissionais da saúde, principalmente da área médica, com o poder público e a conciliação com os empregos privados. Como é que o Conselho acompanha essa discussão? Nós temos, inclusive, hoje uma comissão do Jovem Médico que tem sido muito interessante porque eles estão muito conectados com essa situação da contratualização, né, da precarização dos contratos, né? E realmente é muito heterogênea, existe de tudo dentro dessa questão contratual. Né? Existe o contrato de pessoas jurídicas, existe o contrato da pessoa física, e o que chama a atenção é que não existe um compromisso, aqueles contratos muitas vezes não são cumpridos. Né? E existe uma interferência política muito grande no não cumprimento desses contratos. É por isso que o senhor fala nessa questão da insegurança jurídica, é isso? Exatamente. Existe a questão de que se o médico politicamente não estiver envolvido, né, ele pode ser mandado para fora sumariamente. Quer dizer, se ele não tomar partido em determinados municípios do estado, em determinadas regiões, ele está fora, é isso? É possível. Não quero generalizar, porque existem elogios também a prefeituras que se comportam muito bem, que tratam muito bem o médico de forma independente, deixam que ele seja um médico profissional independente. Mas há casos de interferência. Mas há casos relativamente frequentes de interferência na atividade médica. Os salários são atrativos, doutor Marcos? Eu diria que também heterogêneo, né? Existe de tudo. Né? Mas o grande problema é você não ter a segurança de que vai receber.
Então, existem alguns municípios, esse grupo de jovens médicos, eles têm listado municípios onde eles colocam municípios que são de risco, de maior risco, né? E há uma insegurança até em não receber o seu salário. Então, independente dos valores, a questão contratual parece ser o mais importante. Na hora que você tem, independente do valor, uma segurança e que vai receber, isso já ameniza muito essa questão do valor. Saúde da família, como é que está hoje? O programa de saúde da família? Hoje tem o programa Mais Médicos, que na realidade tem um sistema de bolsas, né, para médicos brasileiros e estrangeiros. Foi quando houve aquele impasse entre as entidades médicas, né, e o governo da época sobre a questão da vinda Parece que esse negócio foi deixado um pouco de lado agora. Mas ainda está, né, ainda existem médicos de fora que não fazem o revalida. Eu perguntei pelo PSF porque antecede esse programa Mais Médicos, né? Isso. E também foi uma forma de levar os profissionais da saúde e tentar fixá-los no interior do estado, né? Isso. A assistência no PSF tem sido mais contratos pessoas físicas. Quando é para um plantão, geralmente são contratos com pessoas jurídicas, onde um grupo faz uma pessoa jurídica e é contratualizado com aquela prefeitura, né? Eu também tenho uma curiosidade sobre o contrato. O senhor falou que tem de tudo, tanto do privado, Como é que está essa questão das clínicas populares? Bom, as clínicas populares são clínicas que estão aí, é um nicho de mercado, né? Aquele grupo de pacientes que tiveram que deixar pela crise econômica, deixar plano de saúde e como o SUS, a capacidade de resolutividade do SUS também bastante comprometida, procuram uma outra alternativa, né? E aí buscam as clínicas populares. A clínica popular é exatamente igual a qualquer outra clínica. Ela tem que cumprir todos os critérios que se exigem nas outras clínicas que não são ditas populares. Acompanha. Existe inclusive uma resolução específica onde se enquadram essas clínicas populares dentro de uma clínica como qualquer outra. Um assunto importante que está em tela em relação ao Conselho é a ação judicial do Conselho cobrando o pagamento dos salários dos servidores da saúde pública aqui do Estado. Como é que está essa história? Na realidade, a principal função do Conselho é prezar pela boa prática da medicina. A partir do momento em que qualquer tipo de interferência ocorra e que comprometa essa prática, o Conselho tem que atuar. Nós estudamos muito, amadurecemos muito essa ideia dessa ação para que se fosse colocado em dia os salários e decidimos que realmente existe uma interferência na boa prática médica, né? Que não é justo que o inativo que passou toda a sua vida prestando serviço ao Estado também esteja passando dificuldades, necessidades. Existe, inclusive, agora um sistema de se paga o ativo e não se paga o inativo, né? Então, isso nós achamos injusto. E então isso foi que, em plenária, em decisão de plenária, discutido e unanimemente se decidiu por entrar com essa ação. Vocês entraram com a ação, já há uma resposta do Poder Judiciário? Foi despachado de imediato, solicitando ao Estado que se manifestasse no prazo de 5 dias. Então ainda está... Vocês estão aguardando a resposta estamos aguardando a resposta do Estado. Outra ação do Conselho foi em relação aos leitos de UTI na rede pública do Estado. Como é que está essa história? Exatamente. Era uma outra condição gravíssima que é o atendimento ao paciente crítico no nosso Estado, né? Essa ação ela hoje está em fase de execução. Essas inaugurações que saem na mídia são graças a essa ação. A UTI de Caicó foi inaugurada recentemente, é uma UTI nos padrões internacionais. O senhor acha que já é uma resposta a essa cobrança do Conselho? Não, é feito da ação. Sim. A própria ação já determinou. Na realidade, já é uma reação do Estado à ação de vocês. Isso, a determinação judicial, na realidade. Porque nós solicitamos que fossem bloqueados, sequestrados valores para que fossem reformadas. Isso ocorreu. Então foi sequestrado um valor e esse valor foi o que permitiu que as UTIs de Caicó, Currais Novos e Pau do Céu fossem reformadas. A de Caicó já foi inaugurada, a Pau do Céu já está pronta para ser inaugurada e Currais Novos está vindo na sequência. Então foi fruto da ação. Não foi só político, não. O resultado também foi jurídico. E por último, nós temos um minuto a mais, eu queria uma avaliação do senhor sobre as unidades da rede pública aqui do Estado.
Na realidade, nós temos muitas dificuldades, né? Muitas deficiências. O médico ele vive uma dicotomia de atender no hospital privado, onde ele, em poucas horas ele faz um diagnóstico, e quando você vai para a rede pública, você tem uma dificuldade de dias ou semanas para fazer o mesmo diagnóstico que fez na rede privada, né? Então, existe uma carência. Vivemos um estado aí de calamidade, Isso. decretado desde dezembro e vai até junho, né? Exatamente. A própria situação dos pacientes críticos, isso já deixa claro, né? Nós tínhamos uma média de 20 a 30 pacientes críticos só no Alfredo Gurgel, aguardando leis de UTI. Aí geravam judicializações individuais, enfim. Então a situação realmente precisa melhorar muito. É isso aí. Eu queria agradecer ao Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina, pela entrevista aqui ao RN Acontece. Obrigado, Dr. Marcos. O Conselho Regional de Medicina que agradece. Muito obrigado. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Estou de lado aqui, né? Ah, tá. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Amanhã eu vou entrevistar aqui o senador José Agripino Maia. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.